Santos enfrentou o Corinthians na noite desse domingo na Vila Belmiro e acabou saindo com uma derrota que pode custar caro no Paulistão. Copete e Wellington Tim, expulso durante a partida, falaram após o jogo. O técnico Ariel Holan também deu entrevista coletiva após a partida. O técnico do Santos disse que o time vinha fazendo um bom jogo no primeiro tempo e que o time estava bem até tomar o primeiro gol. Confira o que o treinador do Santos disse após a derrota no Clássico. Veja também como fica a situação do Santos no Paulistão agora e o que o Peixe tem pela frente. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, assim você fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Santos. Já deixa também o seu like nesse vídeo para me ajudar a continuar fazendo esse trabalho. E lembrando que as fontes usadas nesse vídeo estarão sempre disponíveis no primeiro comentário fixado. Então se quiser conferir qualquer notícia do vídeo, é só clicar e ler, beleza? Então vamos para as notícias. O Santos foi a campo enfrentar o Corinthians na noite desse domingo. O Peixe tinha uma invencibilidade de quase 7 anos contra o rival paulistano na Vila Belmiro. O Corinthians não vencia o Santos na Vila desde 2014, mas a marca histórica foi quebrada nesta partida. O Santos foi com reservas a campo para poupar os titulares para o jogo de terça-feira pela Libertadores, onde o time pega o Boca Juniors em La Bombonera. O único titular relacionado foi Marinho, mas ele acabou nem entrando em campo. No primeiro tempo, o time de Ariel Holan entrou com uma formação diferente da tradicional. 3 zagueiros, 5 meio-campistas e 2 centroavantes isolados mais à frente, esquema conhecido como 3-5-2. Mas o time jogou recuado, sem agredir o adversário e viu o Corinthians finalizar 10 vezes só na primeira etapa, contra apenas 2 finalizações do Santos. O Peixe não tinha aproximação, os jogadores ficavam estáticos em campo e quando alguém recebia a bola, ninguém se aproximava para receber, dificultando muito os passes, o que explica o baixo percentual de acertos de passes do time. O Santos acertou apenas 73% dos passes no jogo. Se com a bola o jogo estava ruim, sem a bola estava tão ruim quanto. O time não marcava pressão, não adiantava suas linhas e esperava o Corinthians no campo de defesa, muitas vezes dentro da grande área. O resultado disso é que o Corinthians não apenas abriu o placar no primeiro tempo, mas também ampliou o marcador fazendo 2-0 logo na etapa inicial. O primeiro gol saiu em lance de bola aérea, problema que o Santos tem e não é de hoje, e após a bola sobrar para Raul, o zagueiro finalizou e fez o primeiro do Corinthians. O segundo saiu em cobrança de falta cometida por Wellington Tim, que recebeu o segundo amarelo após fazer falta perto da área de defesa. O saldo do Santos no primeiro tempo foi um 2-0 contra no placar e um jogador a menos em campo. No segundo tempo, o Santos não evoluiu. Mesmo com o Corinthians forçando menos, o Santos continuava com os mesmos problemas do primeiro tempo. Ninguém se aproximava para receber o passe, ninguém se apresentava para ajudar o companheiro com a bola, ninguém tocava e avançava, não haviam triangulações. O time continuava estático em campo e recuado quando estava sem a bola. Não marcava alto e nem fazia pressão. Nem mesmo a posse de bola que o Santos vinha conseguindo ter nos últimos jogos, o Peixe manteve dessa vez. A bola ficou com o Corinthians 62% do tempo e com o Santos apenas 38%. O Corinthians ainda chegou a criar oportunidades, mas não conseguiu alterar novamente o marcador. Mas também nem precisou, pois a vitória veio para o clube de São Paulo com o apito final. Fim de jogo com Santos 0, Corinthians 2. Com esse resultado, a situação do Santos no Paulistão se complicou um pouco. Agora me conta a sua opinião, torcedor. O que você acha que está acontecendo com o Santos? O que está faltando para o time voltar a ganhar jogos e, mais do que isso, jogar bem dentro de campo? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o atual time do Santos. Com essa derrota, o Santos continua com 9 pontos no grupo D e é o segundo colocado no grupo. Mas tem 2 notícias muito ruins. A primeira é que o Mirassol venceu o Palmeiras no Allianz Parque e se isolou na liderança com 5 pontos a mais do que o Santos. A outra notícia ruim, além do fato do Mirassol ter se isolado na liderança, é que o Guarani ainda joga nesta segunda-feira e, se vencer, passa o Santos e assume a segunda colocação, tirando o Peixe da zona de classificação.
Ou seja, o Santos, pelo menos por enquanto, não depende apenas de si próprio para se classificar. Não bastando isso, o time ainda tem algumas pedreiras pelo caminho. Das 12 rodadas da fase de grupos do Paulistão, 9 já foram, das quais o Santos venceu apenas 2, e restam 3 para serem jogadas. O problema é que desses 3 jogos, 2 são contra rivais da Série A do Brasileiro, o Red Bull Bragantino e o Palmeiras, que não devem facilitar nada a vida para o Santos. Mas antes, o Santos tem compromisso importante na terça-feira contra o Boca Juniors pela Libertadores na Argentina. O Peixe estreou na fase de grupos perdendo em casa para o Barcelona do Equador e precisa buscar a recuperação rapidamente. Após a partida contra o Corinthians, o atacante Jonathan Copete deu uma entrevista. Confira o que ele disse. Fico chateado, por o jogo. A gente sabe que o clássico a gente sempre quer ganhar, quer vencer. Lastimosamente esta noite a gente não conseguiu fazer um bom desempenho como a gente sabe, mas sabemos que fica muito trabalho para frente. Wellington Tim, expulso após tomar 2 cartões amarelos ainda no primeiro tempo, também falou após o jogo. A gente começou bem na partida, mas infelizmente aconteceu essa expulsão aí. Agora é trabalhar, vir mais forte ainda, que terça-feira a gente viaja e tem um jogo grande aí pela frente e minimizar o erro. Agora é trabalhar para ver o que a gente errou, o que eu errei também e seguir. Quem também falou após o jogo foi Ariel Roland. O técnico está se acostumando com o português, mas fala a maior parte das coisas em espanhol, por isso eu vou traduzir alguns dos principais trechos da entrevista. Ariel Roland disse em coletiva que achou que o Santos estava jogando bem no primeiro tempo até por volta dos 38 minutos, quando o Santos sofreu o primeiro gol. Nas palavras do próprio Roland, o time estava fazendo um jogo bom até ali. Tenho que ser claro, muitos são jovens, estão fazendo seus primeiros minutos, e eu penso que o jogo, até os 38 minutos do primeiro tempo, foi parelho. Pode discutir se jogamos melhor ou pior, mas não se pode discutir que era parelho. Em poucos minutos mudou tudo. O time estava fazendo um bom jogo até ali, jogando com os recursos que contamos, fazendo um jogo parelho, disse o treinador argentino. Ariel Roland falou também sobre Ângelo e sua opção por poupar o jogador, que é um dos mais cotados para brigar pela vaga deixada por Soteldo após a saída do venezuelano. Pensamos nele jogando no segundo tempo, mas com 10 jogadores a partida mudou, e essa foi a razão, foi mais estratégica, decidimos jogar com 2 atacantes por dentro. Sabíamos que teríamos espaço e poderíamos tirar vantagem disso, disse o técnico. O técnico do Santos ainda disse também que o resultado desse jogo não afeta o time na partida contra o Boca Juniors. Insisto, são 2 jogos diferentes. Hoje descansaram muitos jogadores, trabalharam de manhã e se recuperaram. São 2 partidas muito diferentes, 2 jogos diferentes. Hoje descansaram muitos jogadores, a maioria deles vai entrar em campo contra o Boca. Alguns que jogaram hoje estiveram à altura e outros tiveram mais dificuldades, comentou o treinador. Olha, eu não gosto de deixar minha opinião de torcedor aparecer aqui no canal e tento sempre ser imparcial nas notícias. Mas agora quero deixar a minha opinião aqui e quero deixar bem claro que é a minha opinião. Não é notícia, não é fato, não é verdade absoluta. É só o que eu acho. O time está muito estático em campo, tanto os reservas quanto os titulares. Os jogadores não buscam aproximação para receber o passe, ninguém toca e sai, ninguém busca uma triangulação. Cada vez que um jogador do Santos recebe a bola, ele precisa ficar procurando os companheiros porque está todo mundo sempre longe. Ninguém se apresenta para receber a bola e precisa sempre tocar para trás, para o goleiro ou para o zagueiro, ou arriscar um lançamento e perder a bola. Os jogadores estão isolados dentro de campo, todo mundo longe um do outro sempre. E quando tá sem a bola, o time fica recuado, não avança as linhas, não faz pressão, joga só lá atrás, dá todo o espaço do mundo pro adversário fazer o que quiser. Não tô aqui pedindo a demissão do Roland nem nada disso, mas ele precisa resolver essas questões o mais rápido possível, porque a situação do Santos no Paulistão tá complicada e pode começar a se complicar também na Libertadores. E se quiser ficar sempre por dentro de tudo que acontece com o Santos, já se inscreve aqui no canal. Se gostou desse vídeo, deixa também o seu like.